E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse aqui é o nosso capítulo 6 do nosso livro digital de Geologia, e esse capítulo 6 vai trabalhar a questão do processo interno. Tá? Então, nós temos aí, dentro da geologia, tanto processos internos, que são chamados endógenos, como processos externos, chamados de exógenos. E eles são fundamentais para que haja a formação da estrutura do relevo, que é a base, né, é uma das bases do estudo da geologia. Tá? Então, aqui tem conteúdo como um todo. Aqui nós já vamos para a parte dos objetivos, né? Deixa eu dar uma passada aqui, os objetivos. Então, entender quais os processos internos da dinâmica da Terra que configuram o relevo terrestre e compreender e diferenciar tanto o processo interno como externo, tá? Então, uma introdução que ele coloca no livro de vocês lá, o livro digital, é que os processos internos formam os grandes relevos, né? Então, tem um que forma e outro que modela. Quem modela é o processo externo, tá? Então, uma cadeia montanhosa, quem forma o processo interno. Forças internas que modificam a superfície, dando origem a um relevo elevado com a cadeia montanhosa. E você vai ter o processo externo que vai modelar esse relevo, que vai arredondar, que vai erodir, né? Que vai intemperizar esse relevo. Tá? Então, você vai ter o quê? Uma área montanhosas, mas próxima delas você pode ter uma área de depressão, né? No qual o processo externo gerou essa área deprimida, essa área formada lá muitas vezes por sedimentos, certo? Com relação ao processo interno, aqui já tem uma definição para a gente entender que ele se dá devido à movimentação das placas tectônicas, tá? E através do vulcanismo. Então, nós temos não só esses dois, mas tem também o abalo sísmico, que são processos internos. Tá? Então, o tectonismo de placas é porque a crosta terrestre é dividida em blocos. Esses blocos nós chamamos de quê? De placas tectônicas, e elas tendem a se mover. Tá? Então, as placas não são rígidas, elas são fraturadas, elas são separadas, elas são agrupadas em blocos, e esses blocos se movimentam, e isso dá o que nós chamamos de tectônica de placas. Tá? Quando o material que está abaixo da crosta, que está lá no manto superior, que é o magma, ele tenta sair na superfície, ele pode pressionar esse conjunto rochoso e gerar o quê? Um edifício vulcânico. Aí você vai ter a formação de um vulcão, e se o material que está lá embaixo, devido à pressão intensa, devido à temperatura elevada, conseguir sair, perfurar esse caminho, né? Ele vai estar ali dentro de uma câmara magmática, ele vai conseguir expelir, né? Essa lava, esse magma, né? Uma explosão, e aí você vai ter o que nós chamamos de vulcanismo. Então, tanto a tectônica de placas como o vulcanismo são processos do que? São processos internos. E aqui já temos a tectônica de placas. Então, o que eu falei para vocês, a Terra, ela tem essa película, né, rochosa que envolve ela, que nós chamamos de crosta terrestre, né? Tem a crosta continental e a crosta oceânica, e aí o que você tem? Essa crosta é dividida em pedaços, em blocos. Esses blocos são as placas tectônicas. Aqui tem um mapa mundi, né? Um mapa dos continentes, e você pode ver que há diversas placas tectônicas no mundo. Então, toda a parte continental e toda a parte submarina, ela se encontra dentro de uma placa tectônica. Só que tem o quê? O final dessa placa e o início de uma outra placa. Tá certo? Então, essas placas são separadas em blocos, tá? Esses conjuntos de rochas são separados em blocos, esses blocos são chamados de placas tectônicas. Aqui no Brasil, estou na placa sul-americana, bem no centro da placa sul-americana, mas temos a placa africana, a placa da América do Norte, a placa euroasiática, a placa da Antártida, ou seja, tem diversas placas, né? Dezenas de placas aí no mundo, formando a crosta terrestre, certo? E muitas delas entram em atrito, muitas delas se separam e muitas esbarram. Aí vocês vão ver os limites de placas tectônicas, tá? Então, aqui você tem os limites de placas, que são três tipos básicos. O convergente é quando as placas tectônicas colidem, elas vão em colisão, elas se encontram, sentidos iguais. Então, quando ocorre o choque de uma placa com uma outra placa, que tem um exemplo, placa 1 com a placa 2, essa colisão faz com que a placa mais densa, mais pesada, se aprofunde dentro do manto, e a placa mais leve, geralmente a placa continental, ela sobe formando um enrugamento. Esse enrugamento que vai formar o que? Uma cadeia montanhosa. Então, a Cordilheira dos Andes está batendo aqui na placa sul-americana com a placa de Nazca. A Cordilheira dos Andes subiu,
a placa de Nazca rebaixou, aqui tem uma zona de subducção, e aqui você vai ter uma zona de orogênese, formação de montanhas, tá certo? Aí o limite é o que? Quando é sentidos iguais, choque, né? O limite é convergente. O limite divergente é quando as placas, ao invés de se chocar, elas se separam. Elas se separam. Então, ao invés de você ter a colisão, você vai ter a separação das placas. Aí você vai ter a placa 1, placa 2, em sentidos contrários, agora não são sentidos iguais, são sentidos contrários. Aí você vai ter um limite divergente. Geralmente, o que preenche esse espaço é o magma que sai do interior da Terra, então do manto superior. E aí você vai ter uma formação de uma nova placa ali, uma nova crosta, né? Uma nova placa tectônica ali, com uma crosta nova, e pode surgir uma cadeia montanhosa. Então a África está separando aí a África está separando da América do Sul cerca de 1 centímetro por ano. E entre eles vai surgir o quê? Uma cadeia montanhosa devido ao preenchimento desse espaço aí de divergência com o magma que sai do interior da Terra. E o limite chamado conservativo, transformante, é quando as placas, ao invés de se chocar ou ao invés de se separar, elas apenas resvalam, elas se encostam só, elas esbarram. Tá? Então aqui tem uma falha, onde uma placa ela esbarra com outra placa, e aí surge o quê? Um falhamento. Tá? Então, o limite chamado conservativo ou transformante é um limite onde você tem a conservação daquele local, porém há uma falha ali, porque as placas estão apenas esbarrando uma com a outra. Não há convergência e também não há divergência, certo? Os terremotos é um tipo de processo interno devido ao tremor que ocorre quando as placas tectônicas ou colidem, ou separam, ou esbarram. Então você vai ter um atrito da crosta, né? Uma movimentação da crosta que gera o abalo sísmico. O abalo sísmico pode ser terremoto, quando é sentido na terra, ou pode ser maremoto, quando é sentido dentro do mar. Tá certo? Então, o terremoto, que eu coloquei um exemplo, está no material de vocês, ele vai ter uma ocorrência, geralmente em locais profundos, no interior da crosta ali, né? No contato com o manto superior, lá que nós chamamos de foco, epicentro, né? Melhor dizendo, hipocentro, local onde ocorre ali o tremor. Só que ali você vai ter um atrito que vai gerar uma onda sísmica, essa onda sísmica vai se espalhar e muitas vezes vai atingir uma região distante daquele foco, daquele hipocentro. Esse local que sente o tremor é o epicentro. Tá? Então, o epicentro é o local que é sentido aquele tremor. E o terremoto ele é medido com um aparelho chamado sismógrafo, né? E ele pega a sensibilidade da crosta, né? E a medida mais utilizada é a escala Richter. É uma escala que foi criada no passado que mede a magnitude do terremoto. Então, aqui tem um exemplo, né? O deslizamento que ocorre entre as terras, a liquefação que ocorre do material, né? Que está lá embaixo. As placas se deslocam no sentido lateral, no caso, e ocorre a movimentação de terra que pode provocar, inclusive, uma série de tragédias, né? Porque treme a terra e tudo que é sólido tende a ruir ali, né? Se for um terremoto de magnitude muito alta. Acima de 6, a magnitude da escala Richter já é preocupante. Aí aqui tem o vulcanismo que eu falei para vocês. O vulcanismo é quando o material que está debaixo da crosta, né, o magma, pressiona para tentar sair até a superfície. Aí ele forma um edifício vulcânico, né? Aqui o D seria a câmara magmática, o B seria a cratera para onde esse magma vai sair e tentar chegar até a superfície. E o A seria onde você tem o quê? Você vai ter a explosão, o A e o C, né, no caso, aqui ele coloca, inclusive a letra C, onde você vai ter explosão ali, devido ao material que sai com uma explosão e escorre sobre a superfície. Esse material sai muito quente, temperaturas elevadíssimas, né? É o magma, é a lava vulcânica, né? Popularmente chamada de lava vulcânica, e com o tempo ele resfria, formando aquela rocha magmática que a gente viu no capítulo anterior lá, chamada rocha magmática extrusiva. Galera, é isso, não é muita coisa, tá? Eu espero que vocês vejam esse conteúdo, na hora de fazer o vídeo, vão a fundo sobre isso e façam o exercício da página 88, que é uma boa revisão desse capítulo 6. Fiquem com Deus aí e até a próxima.